Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prova do Enem. E nessa edição do Enem 2021, assim como as outras edições do Enem, nós temos 5 questões de língua inglesa. As questões de língua inglesa do Enem têm um padrãozinho, né? Normalmente a gente espera as questões com interpretação de texto. Sim, interpretação de texto é muito importante, mas não é só isso. A interpretação de texto no Enem também exige um pouquinho de conhecimento de língua inglesa no geral. Então você precisa resolver essas questões com um pouco de cuidado. Apesar de ser interpretação de texto, também há algumas questões de linguagem que são necessárias que o candidato esteja preparado para lidar com elas. Então vamos analisar um pouquinho de cada uma dessas questões e conhecer algumas dicas que vão te ajudar na hora da prova. Vamos lá, pessoal? Bom, nessa primeira questão, nós vamos analisar o seguinte, olha. Temos um trechinho de texto, que é um padrão aqui do Enem, né? Então, nós temos aqui um títulozinho, né? É sempre importante que vocês observem o título, façam essa leitura, né? De passar o olho aqui pela prova. Gosto de dar sempre essa dica aqui, ó. Observe a letrinha miúda, gente. Observe de onde vem esse texto. Às vezes isso pode te ajudar também a dar uma dicasinha ali de onde vem essa questão, né? Qual seria, talvez, o contexto desse texto, né? Então é importante saber a data, se o texto está atualizado, se é algum acontecimento recente, tá? Então, voltando aqui para a questão. Nós temos primeiro que começar pelo enunciado para conhecer o comando da questão. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que, olha lá, então a gente já tem uma palavra aqui para pensar, e ressalta que é padrão do Enem que a gente observe que não tem uma pergunta direta, tá, gente? Não tem pergunta direta. Normalmente nós temos afirmativas incompletas. Então, quando eu tenho uma afirmativa incompleta, eu preciso perceber que as alternativas vão responder, né? Vão completar essa afirmativa. E aí, antes de ler o texto, para facilitar a sua vida na hora da prova, você precisa ler as alternativas primeiro, para depois voltar no texto com uma ideia mais clara do que será que você precisa procurar lá no texto. Tá? Então, isso vai ajudar você também. Olha lá. A ascensão social era improvável, a mudança de um nome era impensável, né? Mudança de nome, a origem do indivíduo era irrelevante, o trabalho feminino era inimaginável e o comportamento parental era irresponsável. Notem que nós temos algumas coisas aqui que vão chamar a nossa atenção, tá? Então, nós temos improvável, impensável, irrelevante, inimaginável e irresponsável. Observem que esses prefixos aqui estão ligados ao prefixo da palavra unthinkable, que também é um prefixo e dá a ideia de negação. Mas aí que eu te falo, prezado vestibulando, olha lá uma pegadinha de gramática aqui. Eu tenho que observar o prefixo unthinkable, né? Então eu tenho um prefixo aqui que é uma questão gramatical. Aí você fala, poxa, mas está me cobrando gramática? Não, calma, não é gramática exatamente, mas é para você observar. Então eu tenho prefixos em português e uma palavra com prefixo em inglês. Então vamos agora observar esses is que aparecem aqui, essas ideias de negação. Onde será que está a resposta dessa questão? Agora você volta no texto e observa onde é que está a palavra unthinkable e aí você vai achar a resposta da questão. Sempre volte no texto. Gente, essa é a dica mais valiosa que eu vou te dar agora. Você tem que voltar no texto porque no Enem as respostas sempre estão no texto, tá? Então vamos lá para o texto. Onde é que está o unthinkable? Então a gente começa a passar o olho pelo texto aqui e vai procurar onde é que está a palavra unthinkable. E aí ela está aqui, ó, no finalzinho do texto, ó. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Então aqui a gente percebe que nesse contexto o uso do vocábulo unthinkable ressalta o quê? Que a ascensão social
era improvável. E aí você fala, poxa, eu precisava ler todo o texto? Sim, é importante que você leia todo o trechinho de texto, não é? É importante que você passe o olho para descartar as outras alternativas. Então, por exemplo, quando você olha aqui a questão de mudança de nome, por que não pode ser a alternativa B, então? Quando é que está falando de nome? Aqui no comecinho do texto, ó. Então, quando fala de nome, nós temos aqui contando um pouco da história da Michelle Obama. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, black women were rarely granted the honor of Miss or Mrs., but were addressed by their first name or simply as gal. Gal seria, pessoal, a mesma coisa que garota, né? Garota ou tia. Então, aqui o texto está trazendo para a gente que antes, lá na época que a Michelle Obama estava na sua terra natal, isso era assim, um jeito de chamar as garotas negras, né? Então, isso não era uma coisa muito bacana, né? Pelo que está trazendo aqui no contexto. Então, aqui é uma questãozinha para te enganar. Está dizendo aqui que a mudança de nome era impensável e não era bem assim. Que era um jeito de tratar as meninas, né? Então, havia aqui uma necessidade de achar uma outra forma de colocar o nome para as pessoas, né? Então, a origem do indivíduo era irrelevante? Sim, era relevante. Aqui mais para o meio do texto, aparece aqui, ó, a mother and father in 1970s Texas named their newborn Miss so that white people would have no choice but address their daughter by the title. Então, era tipo um jeito de os pais arrumarem uma forma de colocar as meninas serem tratadas por Miss. Colocava já o primeiro nome, né? A origem do indivíduo, então, era relevante. O trabalho feminino era inimaginável, não está sendo discutida essa questão do trabalho feminino aqui no texto. Aqui está se falando mais em relação à forma de tratamento das garotas negras. E o comportamento parental era irresponsável. Os pais não eram irresponsáveis, apesar de citarem os pais aqui no texto, falando dos pais usarem esse artifício, né, de mexer no nome dos filhos, mas não era essa a questão discutida aqui. O mais importante era relacionar esse unthinkable com toda a história sendo contada da Michelle Obama. Sendo assim, pessoal, o que a gente tem aqui é a alternativa A. E aí, pensem bem, hein? Sempre verifique no texto a resposta e descarte as demais alternativas. Essa é a dica que eu deixo para vocês hoje.